Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nosso grande amigo. Seleção e comentários de textos bíblicos. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Esta carta, como introdução, esta carta nos mostra que converter-se a Cristo não torna a pessoa santa em tudo de forma imediata. No momento que ela se converteu, ela não se torna santa em tudo. O novo crente vai aprendendo a cada dia a viver sua nova vida de salvação e santidade. Ele vai aprendendo a negar-se a si mesmo, renunciando ao pecado e passando a obedecer os mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo nele. Você decide obedecer a Deus, o Espírito Santo te fortalece. E você vai aprendendo a viver uma vida santa cada vez mais que agrada a Deus. Quando Paulo escreveu esta carta, os crentes de Corinto estavam ainda aprendendo a se tornar crentes espirituais. Que o Espírito Santo nos torne crentes espirituais, vivendo uma vida santa que agrada a Deus. Corinto, assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Isso aqui caracterizava a cidade de Corinto. O pecado em todas as suas formas graçava nessa cidade de má fama pela sua licenciosidade. Paulo fundou a igreja em Corinto durante seu ministério de 1 ano e meio ali, na sua segunda viagem missionária. A igreja era composta de alguns judeus, sendo sua maioria constituída de gentios convertidos do paganismo. Depois da partida de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas na jovem igreja, que requereram sua autoridade e doutrina apostólica por carta e por visitas pessoais. Qual o propósito de Paulo ao escrever esta carta? Primeiro, tratar os sérios problemas da igreja de Corinto. Problemas esses dos quais ele tinha sido informado. Eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia serem graves pecados. Segundo objetivo, aconselhar e doutrinar sobre variados assuntos que os coríntios lhe encaminharam por escrito. Isso incluía os assuntos doutrinários de conduta e pureza, tanto individual como da igreja como um todo. Uma visão panorâmica da carta. Esta carta de 1 Coríntios trata dos problemas de uma igreja que uma igreja enfrenta quando seus membros continuam sendo carnais. São problemas tipo espírito de divisão, tolerância de pecado, tipo até incesto, imoralidade sexual em geral, ação judicial entre os cristãos, ideias humanistas a respeito da verdade apostólica e conflitos a respeito da liberalidade, da liberdade cristã. Paulo também instrui os coríntios a respeito do celibato e do casamento, do culto público e, inclusive, da ceia do Senhor. Entre os ensinos mais importantes de Paulo em 1 Coríntios está o das manifestações e dons do Espírito Santo no culto da igreja. O ensino dos capítulos 12 a 14, por exemplo, é o mais rico do Novo Testamento sobre a natureza e o conteúdo da adoração na igreja primitiva. Paulo mostra que o propósito de Deus para a igreja inclui uma rica variedade de dons do Espírito através de crentes fiéis. E Paulo mostra que todas as manifestações públicas dos dons devem brotar do amor e existirem para a edificação de todos os crentes. Características especiais de 1 Coríntios. Ao tratar de vários problemas e assuntos de Corinto, Paulo apresenta princípios espirituais claros e permanentes, sendo cada um deles universalmente aplicável à Igreja de Cristo. Segundo, há um destaque geral sobre a unidade da igreja local como corpo de Cristo. Terceiro, esta epístola contém o mais amplo ensino do Novo Testamento sobre o celibato, o casamento, novo casamento e a ceia do Senhor, línguas, profecias e dons espirituais durante o culto, o amor cristão e a ressurreição do corpo.
Quinto, quarto, salienta a possibilidade de decair da fé para aqueles que persistem numa conduta ímpia e que não têm firmeza em Cristo. O crente carnal tem o grave risco de cair da fé. Ele tem de tomar a decisão, negar-se a si mesmo e viver uma vida santa, porque é para isso que o Espírito Santo está dentro dele, para santificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1. Nesta seleção de textos bíblicos e comentários, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e alguns irmãos, os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meu amado, minha amada ouvinte, Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. Então, como ele descreve os crentes de Corinto? Ele diz que os crentes de Corinto são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Como podemos entender isso? Se eles são santificados, por que eles são chamados para serem santos? Porque o processo de santificação começa quando você ouve o Evangelho, o Espírito Santo toca no seu coração, te convence do pecado, da justiça que é em Cristo Jesus e do juízo executado contra Satanás. Satanás já é um derrotado por Jesus naquela cruz ao ressuscitar. Então, quando o Evangelho chegou até você, você se arrependeu dos seus pecados, aceitou que Jesus morreu por causa dos seus pecados, a justiça de Cristo passa a ser sua. O seu espírito que está morto nasce de novo. Um Espírito Santo, um Espírito totalmente santo, no qual o Espírito Santo vem morar, vem habitar. O Espírito Santo passa a fazer moradia no seu espírito que foi recriado por Deus, Espírito totalmente santo. Então, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você se tornou santo no seu espírito. Porém, nós não somos apenas seres espirituais. Nós somos um ser espiritual que possui corpo e que possui alma. Então, o processo de santificação, que começou no Espírito de forma instantânea, quando você se arrependeu e aceitou Jesus, perdoado dos seus pecados, se tornou santo, justificado perante Deus. Aconteceu de forma imediata. Conversão a Jesus Cristo, pelo arrependimento dos pecados, se torna santo no seu espírito. Mas e a sua alma? Digamos, eu me converti com 36 anos de idade. No momento em que eu me converti, todo o cabedal de experiências que eu tive no passado, toda a forma de pensar, todas as opiniões que eu tinha a respeito da vida e do mundo, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia e tudo que eu fazia, era fruto dos meus 36 anos de vida sem Deus fazendo a minha vontade. Então, eu fui santificado no meu espírito, me tornei filho de Deus, e agora é necessário que a minha alma seja santificada e que o meu corpo seja santificado. Então, para o corpo ser santificado, primeiro você precisa mudar a sua alma. Você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa colocar os pensamentos de Deus, a sua palavra, dentro de você, que vai expulsar os pensamentos carnais, os pensamentos pecadores, de filhos de pecadores de Adão e Eva. Então, nós somos santificados no Espírito ao nos convertermos. E começa então o processo de santificação da alma. Então você vai mudando a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Você vai rejeitando aquilo que desagrada a Deus, o pecado, e que ofende o seu próximo, ofende primeiro a Deus e depois o seu próximo. Você vai rejeitando e vai passando a se comportar de forma digna de filho de Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Isso acontece porque o Espírito Santo te dá poder para isso no seu novo espírito. O seu novo espírito passa a dirigir a sua alma. E a palavra de Deus passa a limpar a sua alma. Então, nos convertemos, somos santificados no Espírito. Aí começa o processo de santificação da alma. Que com uns vai mais rápido, com outros demora muito, mas até morrer nós estamos sendo santificados cada vez mais em nossa alma. Só quando Jesus voltar, quando formos glorificados, é que tudo que se refere ao pecado não existirá mais. Nós teremos um novo corpo, um corpo celestial, glorioso, que nunca mais vai pecar.
Então, você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você é santo. Você é santa no Espírito. Consagre a Deus a sua vida. Negue-se a si mesmo. Aprenda a palavra de Deus. Ponha a palavra de Deus em prática pelo poder do Espírito Santo dentro de você. Viva uma vida santa, que agrada a Deus. Vá sendo santificado cada vez mais pelo poder do Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo age em você com a sua permissão. É você que pede, eu quero ser santo. Negue-se a si mesmo, ele te capacitará a viver uma vida santa que agrada a Deus, negando o pecado que ainda habita em você e em mim. Então, aos santificados em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus, vestidos com a justiça de Cristo, santos, sejam santos no seu procedimento, na sua conduta, obedecendo à palavra de Deus. Louvado seja Deus por sua vida, seja santo, porque Deus é santo.